Sabemos que a I/O envolve várias classes que permitem que você leia e escreva dados. Esta fonte de dados pode ser de armazenamento persistente, memória ou mesmo de rede de conexão. Os dados podem ser lidos e escritos na forma de fluxo de dados binários ou de caractere. Pode ser somente leitura, de gravação e alguns fazem ambos. File é uma representação dos caminhos de arquivos e diretórios. Você pode abrir um arquivo e em seguida ler e escrever para ele. A classe FileInputStream obtém bytes de entrada utilizando um objeto da classe File. Ela define os métodos de leitura para ler bytes e fechar o fluxo. Um FileOutputStream é um fluxo de saída para escrever dados em um arquivo. Ela define os métodos de escrever bytes e fechar o fluxo. Ao criar um objeto de file, o código pode lançar a exceção verificada java.io.fileNotFoundException. Os métodos de ler, escrever e fechar, definidos nas classes FileInputStream e FileOutputStream, podem lançar a exceção verificada java.io.IOException. Note que FileNotFoundException é subclasse de IOException. Além de separar as preocupações entre a lógica definida e o programa regular, o código de tratamento de exceções também podem ajudar a identificar o código incorreto em conjunto com o método em que foi definido, através do rastreamento de pilha de exceção ou erro. Mas o que acontece quando a exceção é lançada? Tal como acontece com todos os outros objetos Java, uma exceção também é um objeto. Dois tipos de exceções são subclasses de java.lang.throwable. Quando uma peça de código colide com um obstáculo sob a forma de condições excepcionais, ele cria um objeto da classe java.lang.throwable em tempo de execução, onde o objeto do subtipo mais adequado é criado, inicializando com as informações necessárias, como seu tipo, uma descrição textual opcional e o estado. A JVM vai soprar uma sirene na forma de uma exceção e procura por um bloco de código apropriado que pode capturar esta exceção. A JVM mantém uma conta de todos os métodos que foram chamados, de modo a encontrar um manipulador de exceção apropriado que olhe através de todos esses métodos. Para entender como a exceção se propaga através das chamadas dos métodos, é importante entender como as chamadas de métodos trabalham. Um aplicativo inicia sua execução com o método principal, e o método principal pode chamar outros métodos. Quando o método principal chama outro método, o método chamado deve completar sua execução antes do principal poder completar a sua própria execução. Criando blocos try, catch e finally. Quando você trabalhar com manipuladores de exceção, você ouve frequentemente os termos try, catch e finally. Antes de começar a trabalhar com esses conceitos, eu vou responder a 3 simples perguntas. Tente o quê? Primeiro você tenta executar seu código. Se ele não for executado como previsto, você lida com as condições excepcionais utilizando o bloco catch. Pega o quê? Você vai pegar o evento excepcional decorrente do código fechado dentro do try que bloqueia e manipula o evento, definindo manipuladores de exceção apropriados. E o que finalmente fazer? Finalmente, em todas as condições, independentemente do código no bloco try, lançar ou não a exceção, o execute. Você pode criar uma exceção sua própria, uma exceção customizada, estendendo a classe exception ou qualquer uma de suas subclasses. Embora a criação de classes personalizadas não entre nesse exame, você pode ver perguntas da prova que crie e utilize exceções personalizadas. Talvez estas estão incluídas porque quase nenhuma das exceções verificadas a partir da API Java estão nesse exame. O bloco finally é executado independentemente do bloco try lançar ou não uma exceção. Para um bloco try, você pode definir vários blocos catch, mas apenas um único é capaz de capturar. Vários blocos catch são utilizados para lidar com diferentes tipos de exceções. Um bloco finally é utilizado para definir limpeza de código, que fecha e libera recursos, tais como manipuladores de arquivos e conexões de banco de dados ou de rede. Quando você executar um system.exit dentro de um bloco try ou no bloco catch, ele termina a aplicação. O que acontece se tanto o bloco catch como o bloco finally definem instruções de retorno? Atente para o código que retorna um valor a partir de um bloco de captura e o modifica no bloco finally.
Se um bloco cat retorna um dado do tipo primitivo, o último bloco não pode modificar o valor a ser devolvido por ele. Se um bloco cat retorna um objeto, o bloco final pode modificar o valor a ser retornado por ele. Será que a ordem das exceções capturadas nos blocos cat importa? No final das contas, não importa para as classes não relacionadas, mas em relação às classes relacionadas que compartilham um relacionamento de herança, um relacionamento é 1, neste último caso, se você tentar capturar a exceção da classe base antes de uma exceção da classe derivada, seu código não vai compilar. Esse comportamento pode parecer bizarro, mas há uma razão válida para isso. Como você sabe, uma exceção lançada procura um manipulador de exceção apropriado, iniciando com o primeiro manipulador. Como o primeiro manipulador será sempre válido para um determinado tipo de exceção que engloba outros tipos, os outros manipuladores nunca serão alcançados. Temos aqui algumas regras para recordar sobre tratamento de exceções. Um bloco type pode ser seguido por vários blocos cats e os blocos cat podem ser seguidos por um único bloco final. Um bloco type pode ser seguido por um bloco cat ou por um bloco final, ou ambos. Um bloco final por si só não seria suficiente se o código no bloco type lançar uma exceção verificada. Neste caso, você precisa capturar a exceção verificada ou declarada para ser lançada pelo seu método. Caso contrário, seu código não vai compilar. Os blocos try, cat e finally não podem existir de forma independente. Um bloco finally não pode aparecer antes de um bloco cat. E um bloco finally sempre será executado, independentemente do código lançar uma exceção ou não. Será que podemos relançar a exceção ou um erro que eu capturar? Na verdade, podemos fazer o que quiser com a exceção, relançá-la, enviá-la a um método, atribuí-la a uma outra variável, fazer um upload para um servidor e assim por diante. Quando você relançar a exceção verificada, ela é tratada como uma exceção verificada, que significa que todas as regras de lidar com a exceção verificada lhe são aplicáveis. Podemos declarar métodos para lançar exceções verificadas em vez de lidar com eles. Assim como eu posso criar loops aninhados, eu também posso criar blocos try-cat aninhados. Temos três categorias de exceções: checked exceptions, runtime exceptions ou unchecked exceptions e erros. Desses três tipos, as exceções verificadas são as que requerem maior parte de atenção quando se trata de codificação. Normalmente você não deve tentar capturar exceções de tempo de execução, lembre-se disso. Para o exame, é importante ter a compreensão cristalina dessas três categorias de exceções, incluindo as suas semelhanças e diferenças. As exceções verificadas são quando falamos de tratamento de exceções que ocupam a maior parte de nossa atenção. O que é exceção verificada? Uma exceção verificada é uma condição inaceitável prevista pelo autor de um método, mas fora de controle imediato do código. Por exemplo, file not found exception é uma exceção verificada. Essa exceção é lançada se o arquivo que o código está tentando acessar não pode ser encontrado. Quando é lançada, esta condição está fora do controle imediato do autor do código, mas ela foi prevista por esse autor. A exceção verificada é uma subclasse da classe java.lang.exception, mas não é uma subclasse de java.lang.runtimeException. É interessante notar, no entanto, que a própria java.lang runtimeException é uma subclasse da classe java.lang.exception. No exame, podemos ter que selecionar qual tipo de variável de referência usar para armazenar o objeto lançado por uma exceção verificada em um manipulador. Para responder a essas perguntas corretamente, lembre-se que uma exceção verificada é uma subclasse de java.lang.exception, mas não a subclasse de java.lang.runtimeException. Se o método utilizar outro método que pode lançar uma exceção verificada, podemos ter duas etapas e que devem ser verdadeiras para utilização de exceções verificadas. O método deve ser fechado dentro de um bloco try-cat, ou o método deve especificar essa exceção que será lançada em sua assinatura. Exceções de tempo de execução, também conhecidas como exceções não verificadas. Embora você vai gastar a maior parte do seu tempo e energia na luta contra exceções verificadas, são exceções de tempo de execução que lhe darão a maioria das dores de cabeça.
Isso é particularmente verdadeiro quando você está se preparando para trabalhar em projetos da vida real. Alguns exemplos de exceções não verificadas são a Null Point Exception, Array Index Outbound Exception e Class Cache Exception. O que é uma exceção em tempo de execução? Uma exceção de tempo de execução é uma representação de um erro de programação. Estes erros ocorrem devido ao uso inadequado de outro pedaço de código. Por exemplo, no point exception, uma exceção de tempo de execução que ocorre quando o pedaço de código tenta acessar alguma variável que não tenha sido atribuída a um objeto e aponta para nulo. Outro exemplo é a Array Index Out of Bound Exception, que é lançado quando o pedaço de código tenta acessar um elemento de uma lista de matriz em uma posição inexistente. Uma exceção de tempo de execução é uma subclasse de java.lang.runtimeException. Uma exceção de tempo de execução pode não ser parte da assinatura do método, mesmo se este método pode lançá-la. Erros. Se você está se preparando para o exame OCA ou projetos da vida real, você precisa saber quando a JVM lança erros. Estes erros são considerados condições excepcionais graves e que não podem ser controlados diretamente pelo seu código. Um erro é uma exceção grave lançada pela JVM como resultado de um erro no estado do ambiente que processa o código. Por exemplo, no class def_found erro é um erro lançado pela JVM quando é incapaz de localizar um arquivo .class que deve ser executado. Já Stack Overflow erro é outro erro lançado pela JVM, quando o tamanho da memória necessária para que a pilha de um programa Java é maior do que a JRE tem oferecido para aquela aplicação. Este erro ocorre normalmente como resultado de ciclos infinitos ou altamente aninhados. O erro é uma subclasse de java.lang.erro. O erro não necessita ser parte da assinatura de um método, e o erro pode ser capturado por um manipulador de exceção, mas não deve ser. Aqui temos algumas classes de exceções comuns. Array Index Out of Bounds Exception, Index Out of Bounds Exception, Class Cache Exception, Illegal Argument Exception, Illegal State Exception, Null Pointer Exception e Number Format Exception. E temos também classes de erros comuns. Exception on Initialize erro, Stack Overflow erro, No Class Def Found erro e Out of Memory erro. Class Cache Exception é lançada quando o objeto falha em um teste IS como tipo de classe. Illegal Argument Exception. Mesmo que seja uma exceção de tempo de execução, alguns programadores costumam utilizar esta exceção para validar os argumentos que são passados para o método. No construtor de exceção é passada uma mensagem descritiva especificando os detalhes daquela exceção. Illegal State Exception. De acordo com a documentação da API Java, um Illegal State Exception indica que um método foi invocado em um momento ilegal ou inapropriado. Em outras palavras, o ambiente ou aplicação Java não está em estado adequado para a operação pedida. No Pointer Exception. Essa exceção é lançada pela JVM se você tentar acessar um método ou uma variável com um valor nulo. O exame pode ter combinações de códigos interessantes para testá-lo se uma determinada peça de código para determinar se irá lançar ou não uma Null Point Exception. A chave é garantir que a variável de referência que foi atribuída com o valor não nulo. Mas em quais casos pode dar essa exceção? Quando estamos tentando acessar membros de uma variável de referência que é atribuída explicitamente com valor nulo. Quando tentamos acessar membros de uma instância não inicializados a uma variável de referência estática. Ou estamos tentando utilizar uma variável local não inicializada. Ou usando membros de um elemento de matriz que é atribuído com valor nulo. No exame, atente para o código que tente utilizar uma variável local não inicializada, porque tais variáveis não são inicializadas mesmo com valor nulo. Você não pode imprimir o seu valor utilizando, por exemplo, o método system.out.println. Tal código não vai compilar.
Number Format Exception ocorre quando a aplicação tenta converter um string com um formato inadequado para um tipo numérico. Você pode lançar um Number Format Exception a partir do seu próprio método para indicar que há algum problema com a conversão de um valor string para um formato numérico específico, decimal, octal, hexadecimal ou binário, e você pode adicionar uma mensagem de exceção personalizada. Um dos candidatos mais comuns para esta exceção são métodos que são utilizados para converter um argumento de linha de comando para um valor numérico. Lembre-se que todos os argumentos de linha de comando são aceitos em uma matriz de string como valores string. O erro Exception in Initialize Erro é tipicamente lançado pela JVM, quando o inicializador estático em seu código lança qualquer exceção do tipo Runtime Exception. Um bloco inicializador estático é definido utilizando a palavra-chave static, seguido por chaves em uma classe, mas não dentro de um método. É geralmente utilizado para executar código quando a classe carrega pela primeira vez. Quando pode ocorrer esse erro? Na execução de um bloco estático anônimo, na inicialização de uma variável estática e na execução de um método estático. Cuidado com o código que parece ser enganosamente simples, mas é um bom candidato para uma questão do exame. Se um bloco inicializador estático lança um erro, ele não vai se recuperar para voltar ao código e lançar um exception in initialize erro. Este erro não pode ser lançado se um bloco inicializador estático lança um objeto de exceção verificada. Por quê? O compilador Java é inteligente o suficiente para determinar essa condição e não vai permitir que você lance uma exceção verificada não processada a partir de um bloco de inicialização estática. Exception in initialize erro pode ser causado somente por um objeto de runtime exception. Não pode ocorrer como resultado de um erro ou exceção verificada lançada pelo bloco de inicialização estática. Stack Overflow erro. Este erro estende de Virtual Machine erro. Como o próprio nome sugere, ele deve ser deixado para ser gerido pela JVM. Este erro é lançado pela JVM quando o programa Java chama-se tantas vezes que o estado da pilha alocada para executar o programa Java transborda. No Class Def Found erro, o que aconteceria se você não conseguiu definir o caminho da classe e como resultado a JVM fosse capaz de carregar a classe que você queria acessar ou executar? Ou o que acontece se você tentar executar o aplicativo antes de compilá-lo? Em ambas as condições, a JVM vai lançar no Class Def Found erro. Se a JVM ou a instância de Class Loader tentar carregar na definição de uma classe como parte da chamada de um método normal ou como parte da criação de uma nova instância utilizando a expressão new, e nenhuma definição da classe pode ser encontrada. Não confunda a exceção lançada por Class for Name, usado para carregar a classe, e no Class Def Found erro, acionada pela JVM. Class for Name lança Class Not Found Exception. Lembre-se disso. Out of Memory erro. O que acontece se você criar e utilizar um monte de objetos no seu aplicativo e se você carregar um grande bloco de dados persistente para ser processado por sua aplicação. Em tal caso, a JVM pode estourar para fora da memória e o coletor de lixo pode não ser capaz de liberar mais memória para a JVM. Nesse caso, a JVM é incapaz de criar mais objetos na pilha, lançando um Out of Memory erro. Você sempre vai trabalhar com um tamanho de pilha finito, não importa que plataforma você trabalhe, para que você não possa criar e utilizar um número ilimitado de objetos em sua aplicação. Para contornar este erro, você precisa limitar o número de recursos ou objetos que a sua aplicação cria e aumentar o tamanho da pilha na plataforma que você está trabalhando.